Jesus lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Jesus lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por teu trono, até que tu. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Vamos lá. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Nós entendemos o seguinte: todo governo, para que a gente fala tanto de venha o teu reino, para que haja um governo, e vocês provavelmente já sabem disso, mas para que haja um governo, precisa existir um rei. Jesus é descrito na palavra do Senhor como rei várias vezes. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei dos reis. Mas sabe o que ele diz em João capítulo 14, versículo 6? Todos vocês conhecem. Jesus diz a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está anotando, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é a própria verdade. Jesus estava falando: olhem para mim, eu sou a verdade. Então Jesus, olha só o que diz. Quero que vocês abram suas Bíblias comigo em Salmos, capítulo 89. Salmo 89. Versículo 14. Quem achou, digo achei. Ok.
Olha só o que diz: justiça e juízo são a base do teu trono, benignidade e verdade vão adiante de ti. Justiça e juízo são a base do teu trono, benignidade e verdade vão adiante de ti. Então olha só, eu li que Jesus é a verdade, certo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu disse também que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o reino do Senhor é estabelecido em verdade, como nós lemos Salmo 89 aqui. Então olha só, então Jesus não só é a verdade, como Ele governa em verdade, como Ele usa a verdade, que é Ele mesmo, para legislar e governar. Agora olha só esse texto aqui, ó. João capítulo 8, versículo 44, corre lá. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Quem achou, diga eu achei. Olha só: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Sabe por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, Satanás, João está falando aqui, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Sabe por que ele não se firmou na verdade? Porque não existe nenhum pingo de verdade nele, nós sabemos disso. Pelo contrário, ele é o pai da mentira, e quando ele profere alguma mentira, ele não está usando alguma ferramenta para proferir mentira. Ele está usando a sua própria essência, porque ele é mentiroso, ele é a própria mentira. Só que a Bíblia fala também, em vários textos no Novo Testamento, que Satanás é o príncipe deste mundo. Você já ouviu isso? Jesus fala assim, ó: quando o Consolador vier, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Mas quando eu for e o Consolador vier, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Eu quero te dar uma primeira revelação a respeito disso tudo que eu estou falando, porque eu estou jogando textos separadamente para que a gente consiga uni-los e montar um quebra-cabeça espiritual aqui, ok? Para que isso faça sentido para o tempo que vocês estão vivendo, porque eu anseio muito me alinhar através da palavra e da adoração com aquilo que vocês estão vivendo aqui. Eu não vim aqui dar uma palavra que eu estou acostumado a pregar sempre. Eu vim aqui tentar me alinhar com aquilo que vocês estão vivendo. Amém? Eu não quero só chegar aqui e ministrar e ir embora. Eu quero entender o que está acontecendo, viver com vocês o que vocês estão vivendo e abençoar vocês com aquilo que Deus me deu. Então, entende uma coisa: Jesus é rei. Ele não é príncipe, Jesus é rei. E por ser rei, ele governa. Só que ele governa baseado em quê? Ele governa baseado em verdade, porque ele é a verdade. Agora, a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo, príncipe desse século. Satanás, então, quando príncipe, ele legisla e governa através da mentira, porque ele é a própria mentira. Agora você deve estar se perguntando aí, talvez assim: ué, o Tom está falando que Satanás governa em mentira. Ele governa? Jesus não é o Rei dos reis, Senhor dos senhores? Jesus não está sentado sobre todo o principado e potestade? Mas sabe o que eu aprendi? Um príncipe só pode governar na ausência de um rei. Então, provavelmente, se nós não estamos dando o lugar que é de direito para Jesus, provavelmente Satanás está sentado lá. É pesado isso, não é? Mas é verdade. É verdade. Por isso que nós chegamos em algumas cidades e nós percebemos, cara,
Ontem eu estava numa cidade, eu entrei numa cidade e eu falei para um amigo meu que estava comigo, falei, nossa cara, clima pesado aqui. Assim que eu entrei na cidade, eu falei, nossa, você tá com... Aí ele falou, cara, eu tô com dor de cabeça aqui. E a gente começou a orar, ontem mesmo à noite. E a gente começou a orar. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? E eu entendi que existe um principado que governa aquela cidade. Por quê? Porque não existem filhos e filhas levantando altar de adoração a Jesus. Não tem a ver com música, tem a ver com colocar Jesus no lugar que é de direito. Não tem a ver com pegar todo mundo e ir para a praça cantar. Tem a ver com pegar todo mundo e ir para a praça cantar para que Jesus sente no trono da cidade. Você entende isso que eu estou falando? Satanás só pode governar se Jesus não está ali. E acredite em mim, eu vou para muitas conferências que eu chego, tá todo mundo lá, tem luz, tem som, e eu amo isso, tem cara, fumaça, tem tudo acontecendo, mas esqueceram de convidar, sabe quem? Jesus. Jesus decide não entrar porque não foi convidado. E aí eu percebo, sabe o que? Um cansaço no ar, porque toda vez que não fazemos com Jesus, fazemos na força do nosso braço. E quando fazemos na força do nosso braço, isso cansa. Deixa eu te dar uma base bíblica aqui. Xaracatarabaço. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, e eu espero em nome de Jesus, que tudo que eu esteja falando aqui não só seja entendido na mente, como seja entendido na mente e caia para o coração, porque quando cai para o coração, aí nós temos uma revelação. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo fala assim aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, fala assim, já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então olha só, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou. Já nos abençoou, você já está abençoado, eu também já estou abençoado. Com o quê? Com o carro do ano? Não, muito melhor que isso, com todas as bênçãos espirituais. Meu Deus do céu, todas as bênçãos espirituais estão liberadas para nós, estão disponíveis para nós. Só que elas estão aonde? Nas regiões celestiais. Aí eu quero que você abra comigo em Efésios ainda, ande uns capítulos aí, vai para 6:12. 6:12. Olha só, pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais das maldades. Aonde? Aonde, gente? Nas regiões celestiais. Então eu sempre brinco assim. Inclusive, eu escrevi um livro, que daqui a pouco eu vou fazer um merchan, mas eu escrevo isso no livro. Eu brinco assim, parece que Deus é aquele pai que a gente fez, tirou notas boas o ano inteiro, a gente fez tudo certinho, aí Deus fala assim, não, nosso pai fala assim, parabéns, no final do ano, né? Tuas notas estão boas, eu comprei para você uma coisa incrível que você vai pirar. Aí você fala, o que, pai? O que? Eu comprei não sei, uma coisa da moda assim, um iPhone 11 para você. Nem lançou, já comprei um iPhone 11 para vocês. Aí você fala, nossa, era tudo que eu mais queria. Cadê? Ele fala assim, então, é teu, eu já te dei. Beleza, cadê?
tá lá naquele canil cheio de pitbull com fome que não come há 3 dias. Vai lá buscar, é teu. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Para mim, eu sempre pensei isso. Paulo fala assim, ó, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, que estão nas regiões celestiais. Elas estão lá nas regiões celestiais. Só que ele fala lá no 6:12 assim, nós não precisamos lutar contra carne nem sangue, mas precisamos lutar contra principados, potestades, dominadores que estão nas regiões celestiais. Ué, então bênçãos espirituais, principados e potestades estão juntos? Aí eu lembrei de Daniel, quando Daniel faz 21 dias de jejum por causa de uma bênção. Aí no final dos 21 dias ele ganha essa bênção. E o anjo do Senhor fala para ele assim, Daniel, desde o primeiro dia a sua bênção já estava liberada. Mas sabe o que aconteceu? Havia um principado e uma potestade retendo a sua bênção. Não faz sentido agora? Eu não quero falar aqui de guerra espiritual, não quero falar disso. Eu quero falar como a gente pega essas bênçãos espirituais. Porque o que são bênçãos espirituais? É um novo nível para a igreja, é uma nova unção, é um novo nível de autoridade, é um avivamento que Deus está para liberar, sei lá, são tantas coisas, é um dom novo específico para você, é um nível espiritual mais profundo da tua igreja. Como nós podemos alcançar isso? Como nós podemos ter essas bênçãos espirituais? Jesus, Ele está sobre todo principado e potestade, eu sei disso. Porém, existem algumas bênçãos espirituais que precisamos lutar. Nós vamos precisar guerrear. Ou você acha que a adoração ela é romântica e ela é só para você sentir um arrepio, escorrer uma lágrima do seu olho, sair um ranho do seu nariz? A adoração não é só para isso, meu irmão. Quando você adora Jesus, dizendo, tu és santo, Jesus, eu clamarei por teu trono até que tu sejas o primeiro. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando Jesus no primeiro lugar. E quando Jesus governa, não há possibilidade nenhuma do príncipe deste mundo governar, porque o príncipe só pode governar se o rei não estiver. Todo governo de Satanás é baseado em mentira. Satanás, ele aproveita os gaps, sabe, que as pessoas deixam por não eleger Jesus como primeiro, e ele começa a tentar manipular, ele começa a usar tudo que ele tem. Satanás não tem nada, mas tudo que ele tem, sabe o que é? A mentira. A única maneira que Satanás pode governar é a mentira, gente. Quando Jesus não está sentado no trono da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua cidade, do seu país, pode ter certeza, Satanás está infiltrado lá, tentando governar a partir da mentira, porque quando ele fala uma mentira, ele não está usando uma ferramenta externa, ele está usando a sua própria essência, porque ele é pai da mentira. Você quer ver? Lá no Rio de Janeiro mesmo esses dias, não sei se vocês viram e souberam, um homem é traído por uma mulher. Os boatos dizem que ele chegou em casa e encontrou essa mulher com 2 homens na cama. Ele ficou extremamente transtornado. Ele começou a usar droga, porque ele já usava droga, começou a usar droga em excesso. E teve um dia que ele começa a ele pega o celular dele e começa a fazer um monte de stories no Instagram. E ele começa, em lugares que ninguém sabe qual é, ele começa a fazer selfies assim de stories. Ele começa a falar assim, você me traiu, agora você vai pagar. E aí, como são 15 segundos, ele precisava fazer muitos vídeos. E aí, uma hora ele estava indo para um lugar, e ele indo para o lugar, ele falava, estou indo para um lugar aqui, ninguém pode saber. E ele estava muito louco, ele estava drogadaço. E ele, eu estou indo para um lugar aqui, mas você vai pagar, não sei o quê. E aí ele vai para um bar e fica num bar umas horas, bebendo muito, usando muita droga. E lá do bar, ele fica assim, você mandou gente aqui para me seguir. Mentira, não tinha ninguém seguindo ele. Ele estava muito louco. Mas você vai ver só. E aí ele passa algumas horas mandando stories para todo mundo. E de repente, o último stories dele
é na beira, assim, ó, da ponte Rio-Niterói. Não sei se vocês já foram lá. Alto pra caramba. Se você se joga lá, você morre na hora. Ele tá na beirinha, assim. E ele tá filmando e fazendo histórias assim, ó, você duvidou de mim, você me traiu, agora você vai pagar pro resto da sua vida, eu vou tirar minha vida, porque não posso mais viver. E aí, eu acredito que naquele momento, cara, Satanás estava governando a vida desse cara, usando sua mentira, dizendo para ele, vou continuar vivendo por quê? Para que você vai precisar continuar vivendo? Tira a sua vida, cara. Sua vida não tem mais sentido. Essa era a mulher da tua vida e ela te traiu. Só que, meus irmãos, nós que estamos na luz, nós que estamos governados por Jesus, nós sabemos que esse homem precisava tirar a vida dele? Esse homem precisava tirar a vida dele? Não. Esse homem não tinha esperança nenhuma? Não, ele tinha esperança sim. Só que ele fica bem na beirinha e fala, ó, eu vou tirar minha vida porque eu já não tenho mais esperança, você acabou com minha vida. E aí, no stories dele não aparece mais nada. Só que depois de uns dias vaza um vídeo de alguém dentro do carro que filma ele, e aí ele se joga. Algumas bocas falam que ele ficou uns dias vivo, os bombeiros conseguiram tirar ele com vida, mas depois ele morreu. Esse homem é um retrato, e eu estou dando uma analogia aqui, que aconteceu nos últimos dias, está todo mundo muito chocado com isso. Eu estou dando um exemplo aqui de quando alguém decide ser governado por Satanás. A única coisa que Satanás tem é mentira, e ele vai fazer de tudo para infiltrar a mentira na sua mente, porque a mentira desalinha a sua identidade. Toda vez que você acredita numa mentira, esse não é você, esse é você adulterado da sua essência. Toda vez que Jesus conta uma verdade, você acredita e descansa nessa verdade, você está um pouco mais alinhado com a identidade que Deus te deu. É por isso que a adoração é tão importante, porque a adoração tem a ver com identidade. A adoração tem tudo a ver com o papel, com o desenho original de Deus para a sua vida. Salmo 139, Davi, ele diz assim, ó, nos teus livros estão escritos todos os meus dias, todos estão contados, todos os dias e todos os meus dias estão contados, escritos no teu livro. Ou seja, isso me faz entender, e eu subentendo que Deus planejou toda a minha vida. Deus, ele desenhou e fez um desenho original meu, e ele provavelmente tenha me entregado. Só que eu estou com ele aqui, e as mentiras de Satanás no decorrer da minha vida vão adulterando. É como alguém que pega um desenho de revista e vai lá com a canetinha preta e coloca um bigodinho no desenho, e coloca uma sobrancelhinha. Quem já fez isso quando era pequeno? Eu ainda faço isso às vezes. O que você está fazendo? Você está adulterando o desenho original. Daqui a pouco você pintou tanto aquela personagem lá, que ele não é mais aquilo que ele foi criado para ser. Ele já é outra coisa. Deus, ele te deu um desenho original. Então, só que na medida que o tempo vai passando, o mundo, porque jaz no maligno, ele vai sendo adulterado na sua essência. Quem é responsável então por resgatar a identidade não só pessoal, como coletiva? Os filhos e as filhas de Deus, porque filhos e filhas de Deus se parecem com seu pai, e porque se parecem com seu pai, podem resgatar a dignidade da sociedade. Meu irmão, eu acho lindo que a gente adore aqui dentro da igreja, acho lindo que adoremos aqui com PA, com instrumentos, acho lindo. Porém, nós precisamos usar a arma que Deus nos deu, que é a adoração, não só música, mas o posicionamento de Jesus no lugar que ele é de direito, não só aqui, mas lá fora. Quando eu canto, Jesus lindo, eu clamarei por teu trono até que tu sejas o primeiro. Tem muita gente me mandando mensagem dizendo, eu não concordo com o que você está cantando, não é bíblico.
Como assim não é bíblico? Eu clamarei por teu trono até que tu sejas o primeiro, porque infelizmente tem muitos lugares, e provavelmente nos lugares que as pessoas estão escrevendo para mim dizendo que não é bíblico, lá eles não estão colocando Jesus no primeiro lugar, e é por isso que incomoda tanto. Tem lugares que Jesus não é o primeiro. Ou a gente vai fingir que está tudo uma maravilha, ou a gente vai se posicionar num lugar de mentira. Meus irmãos, Satanás, tudo que Satanás tem é mentira, eu acabei de dizer. Então o que nós precisamos fazer? É como se mentira fosse treva e verdade fosse luz. O que nós precisamos fazer? Acender a luz. É simples assim. Tudo que nós precisamos fazer é acender a luz. Como nós acendemos a luz? Dando atenção para Satanás? Não. Porque ele governa quando ninguém está vendo. Ele governa em mentira. Ele é tipo aquele rato que aparece na sua cozinha. Não aparece a luz do dia. Não aparece quando está claro, quando está todo mundo lá. Aparece quando não tem ninguém. Aparece quando está tudo escuro. Esses dias eu desci para beber uma água à noite, assim, para lavar a mamadeira do meu filho. Quando eu acendo a luz, um rato. Eu falei, oxe, não deu nem tempo de pensar. E o rato foi embora e nunca mais voltou. Naquele momento, eu fiquei assim, porque eu ainda estava meio dormindo, sabe, no meio da madrugada. Eu fiquei assim. E Jesus, ele começou a ministrar. Ele começou a ministrar e falar: Tom, Satanás governa assim. Satanás se infiltra assim, quando não tem ninguém vendo, na calada da noite. Ele é mentiroso, e a mentira é como se fosse trevas. Mas você sabia que cientificamente não existe treva? Cientificamente ninguém pode comprovar, ninguém pode explicar trevas. Não existe. Sabe o que é treva? É a ausência de luz. Isso baseia mais uma vez aquilo que eu tenho falado. Satanás não pode governar onde Jesus está. Ele só pode governar onde Jesus ainda não está, aonde ele não é o primeiro. E Jesus, meus irmãos, não divide a glória dele com ninguém. Não, deixa eu ficar aqui a meia luz, nem treva, nem luz. Vamos ficar a meia luz aqui. Eu divido aqui. Satanás, senta aqui no trono, num pedacinho do trono, eu sento aqui, fica tudo certo. Não. Jesus não divide a glória com ninguém. Ou ele está e é o primeiro, adorado, amado, governado, ou ele simplesmente fala: desculpa, dá licença, eu preciso ir embora. Eu acho interessante que Jesus é amável, mas ele é posicionado. Jesus é um cavalheiro, mas ele não é bobinho, como a gente tem pintado ele ultimamente por aí. Porque tem gente falando de Jesus, parece que Jesus é dependente da gente. Tem gente cantando sobre Jesus, que nas letras parece que a gente manda em Jesus. Jesus é posicionado, meu irmão. Jesus está lá curando a multidão, cara. Todo mundo está sendo curado. De repente ele percebe que ele está sendo idolatrado. E Jesus não quer ser idolatrado, ele quer ser adorado. Aí sabe o que ele faz? Dá licença, eu vou ficar com meu pai. Quando ele percebe que há idolatria, ele simplesmente vai embora, porque Jesus não quer ser idolatrado, ele quer ser adorado. Ué, Tom, mas existe idolatria a Jesus? Existe. Você está entendendo até aqui, meu irmão? Está fazendo sentido com o tempo que vocês estão vivendo? Deixa eu contar a primeira experiência. Eu amo experiências, porque eu não sei se você sabe, mas a palavra testemunho no original quer dizer fazer de novo. Então toda vez que você conta um testemunho, você está profetizando que vai acontecer de novo. Um amém pelo menos, vai. 2 amém pelo menos, vai. Eu tava com minha esposa em 2015, dezembro de 2015, lá no Piauí. Nós fomos para uma cidade do interior, bem no interior, assim, sertão, numa base missionária da Iris. Não sei se você conhece a Iris, da Hyde Baker. Eles estão lá no Piauí, numa cidade que chama Acauã. Nós estávamos lá, muito quente, muito seco, e nós recebemos um dado alarmante. Não chove aqui há 4 anos, eles disseram. 4 anos sem chuva.
Ele falou assim, para não dizer que não caiu água do céu, em janeiro de 2015, e a gente estava em dezembro, garoou assim, mas não choveu de verdade. Chuva de verdade, 4 anos que não chove. Cara, aquilo mexeu comigo. Eu ia ficar 3 dias lá, eu e minha esposa. A gente ia ficar 3 dias lá. Eu falei, e eu fiquei os 3 dias assim, eu não conseguia dormir. Primeiro porque eu estava vendo a necessidade do povo, e aquilo mexia comigo, porque eu sou missionário. Antes de qualquer coisa, eu sou missionário, tenho raiz missionária. Minha primeira língua é espanhol, porque eu cresci na Colômbia. Meus pais são implantadores de igreja na Colômbia. Eu sou missionário raiz. Aquilo mexeu comigo demais. E segundo, porque não chove, gente. E eu tô vendo lá, a gente passa pelas ruas para ir nas aldeias, para evangelizar. As pessoas estão cavando, usando a pá e enxada para cavar e para tentar achar alguma coisa, sei lá o quê. Só seca, gente. E eles precisam da terra, eles precisam do solo para plantar e colher e comer. Gente, nas casas, a casa pode ser a mais humilde. Tem um reservatório gigantesco assim, ó, de água, que quando chove, cai água lá e fica caindo água lá, e é aquilo que eles usam até cair água de novo. Nós estávamos numa casa e a senhora veio toda linda assim, toda amável, falou com uma bandejinha cheia de copinho de requeijão assim, com água que ela tinha pego lá, água preta. E a gente pegou e bebeu e falou muito obrigado. E é aquilo que eles usam para tomar banho, cozinhar, se lavar, lavar as crianças, lavar o cachorro. Tudo acontece ali naquela água, porque não chove há 4 anos, gente. Cara, isso me deixou extremamente incomodado. No último dia eu falei para o missionário lá, mano, me leva para o lugar mais árido aqui. Aí ele falou, cara, tudo aqui é muito árido, você quer ir para o lugar mais... Eu falei, eu quero ir para o lugar mais árido que tiver. A gente pegou o carro e andou por 10 minutos assim, muito calor, devia estar uns 50 graus, sem brincadeira. A gente desceu do carro e eu peguei o violão, comecei a adorar. Comecei a cantar e eu confesso para vocês, eu cantei ali por uns 5 a 7 minutos que eu não aguentava ficar debaixo daquele sol. Estava horrível. Estava tipo hoje à tarde quando eu cheguei aqui. Eu não esperava encontrar tanto calor assim aqui nessa cidade. Jesus. Aqui estava um pouco menos quente. E olha que eu sou do Rio, hein? É porque o Brasil todo está fresquinho, chovendo. Eu chego aqui, mó calor. Falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Mas estava um pouco mais quente lá. Aí eu comecei a cantar, de repente falei, cara, vamos entrar no carro e vamos embora. Mas eu sentia no meu espírito que eu tinha liberado alguma coisa no céu. A gente orou, a gente cantou, e aí a gente saiu de Piauí. A gente tinha ficado 3 dias lá, a gente saiu, foi para Bahia, ficamos mais 3 dias na Bahia ministrando. Depois fomos para o Rio de Janeiro, para nossa casa. A gente chegou em casa, descansou, colocou as coisas no lugar. E no dia seguinte a gente recebe uma notícia, cara. Eles mandam um vídeo para nós. Estava caindo um temporal lá em Acauã. De verdade, estava caindo um temporal. E era muito engraçado o vídeo, que as crianças se abraçavam e pulavam na lama, assim, estava todo mundo felizaço. Os missionários fazendo ciranda, assim, ó, na chuva. Chuva, 4 anos sem chuva, meu amigo. Os religiosos podem achar assim, foi coincidência. Eu acredito que a minha adoração abriu o céu daquele lugar, mano. Eu acredito nisso. Outro dia a gente estava já com o ministério inteiro lá em Vitória, do Espírito Santo. Nós estávamos fazendo uma adoração pública. A gente pegou a igreja que a gente estava ministrando, falou assim, amanhã 3 horas da tarde nós vamos estar na praça adorando publicamente. A galera curtiu, fomos para lá. Desplugado mesmo, no gogó, cantando, adorando, e a gente estava num lugar específico que chamava Praça do Papa. A gente estava naquela praça e daqui dava para ver o outro lado da Bahia, né? Vila Velha, a ponte e tudo. A gente estava de frente para o mar, assim. E a gente cantando, adorando. E de repente eu tive uma visão enquanto eu adorava. Você acredita em visão? Então você vai gostar dessa aqui. Eu tive uma visão. E a visão é que eu via caravelas.
sabe, antigas, assim, tipo Pedro Álvares Cabral, assim. Caravelas parando, assim, atracando na areia, vindo de lá e descendo cafetões com prostitutas. E eles entravam para as ruas, assim. Muitos cafetões trazendo prostitutas, assim, iniciando a prostituição em Vitória. Eu olhava assim, no meu espírito, eu via elas entrando nas ruas e se perdendo nas ruas, assim. Naquele momento, eu fiquei tão agoniado, tão, cara, indignado. Eu não comecei a falar, sangue de Jesus tem poder, sai daqui em nome. Não, eu comecei a adorar Jesus. Jesus, o Senhor é o mais adorado aqui, o Senhor é o mais amado, nós te damos toda a glória, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor está acima de todo principado, nós colocamos o Senhor no trono, e cantando e adorando, cara, e o ambiente ficou cheio da glória de Deus, assim, e no meu espírito, eu vi, de novo, as prostitutas, os cafetões saindo das ruas, entrando nas caravelas, dando meia volta e indo embora. Só que, olha só que interessante, cara, eu chorei absurdamente, assim, eu tava cheio de Jesus, estava chapado. Aí, quando eu me recompus, assim, eu falei, eu preciso dar um testemunho aqui, falar de uma visão que eu tive. Tinham alguns pastores lá, e eu comecei a contar essa visão. O Leandro está aqui, não me deixa mentir. Ele estava lá nesse dia, eu comecei a contar da visão que eu tive, e eu comecei a perceber que os rostos começaram a fazer assim, meu Deus. E aí eu só compartilhei, nós oramos, terminamos a reunião. E aí enquanto eu estava guardando meu violão, o pastor chegou e falou assim, Tom, você já leu sobre a história de Vitória, não leu? Eu falei, pastor, ainda não. Ele falou, cara, foi exatamente dali que eles atracaram as caravelas, trazendo prostitutas para cá. Por isso que é tão conhecida Vitória como uma cidade de prostituição. Eu não sabia, meu irmão, diante de Deus aqui. É verdade, eu nunca li sobre isso, ninguém nunca me falou. Só que eu me posicionei no lugar que é de verdade. Sabe que nós temos algo nas mãos que precisamos usar, que é a chave do reino dos céus. Sabe onde iniciou a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, a inauguração do corpo de Cristo. O selo do Espírito Santo não foi em Atos 2, versículo 42 em diante, depois que o Espírito Santo tinha caído e os irmãos congregavam juntos e repartiam as suas propriedades. Não foi ali. Mas a igreja do Senhor foi instituída quando Pedro fez uma declaração que era verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, eu costumo dizer o seguinte, que se Pedro tivesse falado assim, se Jesus tivesse falado assim, olha, quem que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tivesse dito assim, ué, tu és Jesus. Eu acredito que não teria feito efeito, não teria tido efeito, sabe por quê? Qualquer um pode se chamar Jesus. Há 2 semanas atrás eu estava numa igreja que o nome do pastor era Jesus, era até engraçado, né? Jesus nós chamamos e o pastor ali. Era engraçado cantar sobre Jesus e Jesus ali, em pé, olhando para a gente. Então, Jesus era o nome de batismo do nosso mestre. Agora, Pedro não falou, tu és Jesus. Pedro falou, tu és o Cristo. Sabe o que quer dizer Cristo? Ungido de Deus. Porém, ungido de Deus está incompleto. Porque eu sou ungido de Deus, o pastor é ungido de Deus, vocês são ungidos de Deus. Só que ele completa dizendo, tu és o ungido de Deus, filho do Deus vivo. Sabe o que é filho do Deus vivo? Segunda pessoa da Trindade. Pedro estava falando, eu creio que tu és Deus. Tu és o Messias que a gente está precisando e procurando e esperando há muito tempo. Tu és o Messias. Quando Jesus ouve isso, ele entende no seu espírito que era o Espírito de Deus que tinha revelado isso para Pedro. Porque ele fala assim, Pedro, bem-aventurado és tu. E ele falou o seguinte,
Simão Bar-Jonas. Sabe o que significa Simão Bar-Jonas? Simão é o nome dele. E o Bar-Jonas? Esse prefixo Bar é tipo o som do nome. Por exemplo, Davidson. Davidson é um nome em inglês. E o som, esse prefixo é filho. Vocês sabiam que som é filho em inglês? Davidson, filho de David. Simão Bar-Jonas, Bar-Jonas, filho, Bar é filho, filho de Jonas. Agora, o que quer dizer Jonas, gente? Jonas significa pomba. Qual que é a representação do Espírito Santo? Uma pomba. Bem-aventurado és tu, Simão, filho do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Porque alguém sem o Espírito Santo não pode revelar o que você disse ao meu respeito. E o que você disse vai ter uma volta. Porque toda vez que a igreja do Senhor se posiciona em adoração, dizendo que Ele é a verdade ao seu respeito, Ele diz que o povo é. E toda vez que Jesus diz o que nós somos, Ele libera um destino, Ele abre uma porta no Espírito para que nós avancemos como igreja. Você está entendendo? Toda vez que Jesus diz algo ao seu respeito, posiciona-se nisso, porque isso é verdade, porque Ele só fala o que é verdade. Ele só governa a partir do que Ele é. Se Jesus disse que essa igreja será influente nessa cidade, posiciona nisso e avança, porque toda vez que Jesus fala alguma coisa, Ele abre uma porta para a igreja passar. Pedro, o que você falou foi revelado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu nunca entendi isso até que eu linkei com esse texto, porque eu sinto no meu espírito, isso não está escrito, mas eu posso sentir no meu espírito, que quando Pedro diz isso, ele fala sobre Jesus, ele diz um testemunho sobre Jesus. Abre os céus, o espírito da profecia cai, e agora Jesus pode profetizar sobre Pedro. Tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra, e sobre essa pedra, pedra não quer dizer Pedro de volta, pedra quer dizer essa revelação que você teve. Sobre essa revelação que você teve, eu constituirei a minha igreja. É aí que nasce a igreja. É por causa de uma declaração que você está sentado aqui me ouvindo. Sobre essa pedra, sobre essa declaração, eu construirei uma igreja, não de tijolo, cimento, mármore, uma igreja de filhos e filhas posicionados debaixo da verdade do Senhor. Então nós entendemos, para finalizar, nós entendemos o seguinte: qual que é o fundamento da igreja? Jesus disse, qual que é a pedra? Pedra fala sobre fundamento. Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual que é a pedra, o fundamento da igreja do Senhor? A adoração, a declaração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No meu espírito eu sinto que toda vez que você faz uma declaração como igreja, você dá um passo para dentro da realidade do que a igreja foi criada para ser. Aí vocês declaram mais uma vez, dão um passo em direção ao destino. Você está entendendo isso, meu irmão? Qual que é a chave para que a gente avance como igreja e cumpra o desejo e o sonho de Deus aqui na terra? Adoração. Adoração. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu constituirei a minha igreja. Uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Você sonha com essa igreja, gente? Eu sonho com essa igreja, porque eu tenho visto igrejas que parece que é o contrário. Parece que a igreja fecha a porta, coloca os móveis atrás para o diabo não entrar. Eu não acredito numa igreja assim, é por isso que eu estou aqui dando a minha vida para Jesus. Eu não acredito numa igreja assim, é por isso que eu estou deixando minha família em casa para ir pregar o evangelho e ver pessoas sendo transformadas. Porque eu acredito numa igreja que, quando se posiciona na verdade, ergue a cabeça e vai para cima das portas do inferno. Eu sonho com um povo posicionado em Deus, sem culpa nem condenação, porque o diabo não pode me condenar. Sabe por que ele não pode me condenar? Porque eu mesmo recitei um texto quando Jesus fala assim, ó:
o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele fala assim lá no final, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Alguém que já está condenado não pode condenar ninguém. Deus não me condena, não me condena. Então quem pode me condenar? Eu mesmo posso me condenar. Se eu me livro de mim mesmo, se eu experimento uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade que afeta a minha atitude, eu sou um novo cristão. Eu sou um cristão que eu peco porque ainda eu tenho um pouco da natureza adâmica, mas o pecado não faz parte de mim, não faz parte da minha identidade, porque Jesus levou o seu pecado na cruz do Calvário e trocou. Jesus pega o meu pecado e dá a justiça dele, por isso eu sou justificado. Então eu não quero assumir uma identidade de pecador, por mais que eu peque. Eu quero assumir uma identidade de justificado, justo, porque Jesus me justificou. Eu não fiz nada para ser justificado, mas Jesus me justificou. Eu não merecia, mas Ele decidiu me justificar, então eu aceito. Quando eu tenho essa metanoia, eu avanço, eu não paro, o pecado não me freia. Já viu aquela pessoa que peca e deixa de vir na igreja durante 2 semanas? Já viu aquela pessoa que peca e para o seu ministério? Já viu aquela pessoa... Deixa eu tentar clarear a mente de vocês. Tem pecados que você precisa sentar mesmo, você precisa parar. Eu sou pastor e por isso eu falo isso. Tem pecados que você vai precisar tratar, parar um tempo para tratar. Mas eu estou falando daquele, poxa, briguei com minha esposa, então eu não vou para a igreja. Eu discuti com o vizinho, então eu vou deixar de ir na igreja 2 semanas porque eu não estou bem com Deus. É piada isso, é piada, porque como alguém pode ficar de mal com o Criador do universo? Quando eu me posiciono assim, eu entendo que Deus me criou como rei e sacerdote, eu vou para cima das portas do inferno com tudo. Mas eu não vou sozinho, eu vou declarando quem Jesus é, e Ele mesmo, por ser o primeiro, se encarrega de destronar todo o principado e potestade. Você lembra daquele link que eu fiz de Efésios 1 com Efésios 6? Em Efésios 1, ele fala que as nossas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. Efésios 6, ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Você contra Satanás já perdeu. Você, posicionado diante de Jesus, com Jesus contra Satanás, já venceu. Então uma igreja que decide andar junto com Jesus, declarando quem Ele é, dizendo a verdade e só a verdade, sendo governado pela verdade, porque Jesus é a própria verdade, caminhando nisso, o diabo não pode nos vencer, porque ele já está condenado. Isso aqui não é teologia de triunfalismo, isso aqui é verdade. E não é porque alguém distorce a palavra e começa a pregar um triunfalismo barato, que eu não posso pregar que nós somos mais que vencedores. Sim, nós somos reis e sacerdotes, temos que ser embaixadores do reino de Deus, onde Jesus ainda não está, para que Jesus entre lá e seja o primeiro. Eu estou chapado de Jesus aqui essa noite, porque não tem como a gente falar de quem Jesus é e Ele não aparecer. Jesus está aqui. E onde Ele está, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é o Rei. Jesus, entra aqui e faz o que o Senhor quiser. Nós temos hora para acabar, o Senhor não. Faz o que o Senhor quiser aqui. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. É isso aí, culto tremendo, maravilhoso. Olha, os nossos cultos você não pode faltar. É sempre assim, é os céus abertos, Deus derramando a sua graça, Deus favorecendo o seu povo. Olha, e essa noite não foi diferente, como Deus falou aos nossos corações. Nós estamos aí no mês da espiritualidade. E eu quero convidar você e sua família para estar conosco aqui. Nós temos culto às quartas-feiras, temos culto às sextas-feiras, temos culto no domingo, tanto de manhã, escola dominical, como à noite, um culto especial. Então venha estar conosco. Nós queremos que você e sua família se sinta bem aqui no Ministério Vida Nova. Por isso nós preparamos algo com excelência para vocês. Então venha, aguardamos vocês. Vou orar por vocês agora e vou pedir a graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês, sobre a família de vocês, sobre as finanças de vocês. Feche os olhos, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de orar por essas pessoas que nos assistem. São inúmeras o número de pessoas que nos assistem, Senhor. Eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir que o Senhor entre com providência, que o Senhor seja o Deus provedor e protetor desse lar, desta família. Olhe para este casamento, olhe para a saúde da tua filha e do teu filho. Meu Deus, abra a porta financeira, Senhor. Dê a eles dias maravilhosos nessa terra. Por favor, Senhor, começa a inverter as situações adversas da vida, aquilo que, na verdade, está fazendo com que as coisas não aconteçam como eles esperam, que agora possa ser um manancial de bênção sobre as suas vidas. Então, Pai, é a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia que nós pedimos que o Senhor faça destilar neste lar, nesta família, nesta vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. É isso aí, aguardamos você e sua família. Até o próximo programa. Esperamos você.